Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui no espaço do Cenáculo do Saber para mais um podcast com as nossas parcerias de sempre, Faculdade Fakes, Academia Teológica. Então, a alegria poder estar aqui para mais um episódio e aí com também a presença do pastor Valmir que geralmente intercala, né? Tá um, não tá outro, né? Mas é porque ele que geralmente está em todos. Pastor Valmir, como o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem, professor Jonas? Uma alegria, mais uma vez, mais um episódio importante aqui dessa parceria, o CTCast, Cenáculo do Saber, Faculdade Fakes. Hoje para mais um bate-papo aí, rico, com certeza, né? Exatamente, é uma bênção a gente sempre poder produzir conteúdo bom. E dessa oportunidade recebendo um amigo nosso, né? Eita, um grande amigo que nos alegra recebermos aqui na nossa calorosa e calorenta Cuiabá, né? É o nosso amigo pastor Weder Moreira. Alegria, pastor Weder. Pastor Weder é pastor ali em São Paulo. Ele vai falar da cidade, de uma cidade que tem uma história vinculada a Cuiabá, da nossa história. Queremos recebê-lo. Pastor Weder, é uma alegria podermos tê-lo aqui. E seja bem-vindo a Cuiabá. Seja bem-vindo também aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Valmir, professor e evangelista Jonas, que alegria. Bom, de fato, calor intenso em Cuiabá. Isso aí tem que ser reafirmado. Mas uma cidade receptiva, uns irmãos amorosos e quis expressar minha gratidão por poder participar do podcast, também ter servido aqui na Fakes e também poder servir a igreja. Nós estamos ali em Igarapava. De fato, tem uma conexão muito interessante entre a nossa cidade, a nossa igreja lá, com a história também aqui do Evangelho e principalmente do pastor Sebastião Rodrigues. Espero que a gente possa cooperar, contribuir aqui com esse bate-papo interessante. Que bênção, né? Você que está acompanhando, se inscreva, né, no nosso canal do YouTube, siga o pastor Valmir, o pastor Weder, também o Cenáculo de Saber. Também temos nas redes sociais o CTCast, Academia Teológica, temos também os canais do professor. A gente vai disponibilizar aqui depois para vocês podem estar acessando aí. Mas aí fica uma pergunta, você que está acompanhando, né? Geralmente a gente tem muita gente daqui de Cuiabá, Mato Grosso, que acompanha. Você sabia que o pastor Sebastião foi pastor lá em Igarapava? Você sabia que existia Igarapava? Essa é a primeira É a primeira pergunta. Boa, boa. Né? Porque quando o Cristiano falou para mim da sede, da onde que ele era? Falei, da onde que ele é? Falei, Igarapava. Ele falou, mas aonde que é isso? Falei, olha. Só não faz, pode vir alguma coisa boa. Vem sim. Exatamente. Com certeza. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Maravilha. O professor Valmir, inclusive, também fez o endosso do livro do professor Weder, então já tem um contato aí. Eu acho que vocês dois têm uma relação muito mais anterior que eu, né? Eu te conheci depois, né? Sim. Inclusive o pastor Weder, eu já fiz um podcast com o pastor Weder, inclusive sobre esse segundo livro, o Descortinando a Cultura do Messias. Foi um podcast muito rico, nós vamos falar um pouco sobre isso. E também o livro que ficou fantástico, esse livro, Anatomia do Pentecostes, que trata realmente aquela ocorrência que para nós é paradigmática, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Mas vamos começar aí com o tema de Igarapava. Qual que é a relação, portanto, entre Cuiabá e Igarapava, e principalmente o nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, né? O nosso saudoso pastor Sebastião, que foi pastor por muitos anos aqui. Mas fala aí qual que é a relação. Bom, Igarapava é lá onde o vento faz a curva. Mas lá também tem um povo lavado, arrebido no sangue de Jesus. A nossa igreja lá, ela é uma igreja histórica, pioneira naquela região. Nós estamos ali no norte paulista, já na divisa com Minas. Por isso que o sotaque já é mais mineirês mesmo. Mas a nossa igreja, 89 anos de existência 89 anos. E na década de 60, nos idos de 60, 61 e 62, nosso campo ali, o campo de Igarapava, teve o privilégio de ter como pastor presidente o pastor Sebastião Rodrigues. Olha que benção. Então a conexão entre Cuiabá e Igarapava é justamente essa. Além disso, nós tivemos também um pastor oriundo da nossa região, que foi o pastor Lázaro Benedito, que
durante muito tempo foi pastor aqui. Ele era de lá. De lá, pastor Lázaro Benedito, inclusive, fundou muitas igrejas do nosso campo, Olha só. quando ele se converteu. Eu tive o privilégio de pastorear uma outra cidade chamada São Joaquim da Barra e tive o privilégio também de, em vida, honrar o pastor Lázaro, porque ele foi o fundador daquela igreja. Ela, na ocasião, era uma comemoração de 60 anos. Então, a gente tem esse vínculo. O pastor Sebastião Rodrigues foi pastor lá nesse curto período e, após isso, segundo o que me consta, ele foi para Votuporanga. De Votuporanga, ele veio para Cuiabá na década de 70. Pastor, era um tempo muito difícil, né? O evangelho era, principalmente o pentecostalismo, não era o que é hoje, né? Houve uma crescente muito grande e era uma época de muito sofrimento ali na nossa região. Hoje, graças a Deus, a nossa cidade é uma cidade bem estruturada, desenvolvida, um polo de trabalho muito interessante, principalmente com questões... Nós temos 3 usinas ali de açúcar e álcool, então isso colaborou muito para a melhora da nossa cidade, da região como um todo. Mas naquela época era muito difícil, né? O pastor Sebastião, com a sua família ali, como a gente diz lá, ele arrancou toco. Imagina. Muito sofrimento, muito sofrimento. E deixou um impacto muito grande. Agora, imagina a minha responsabilidade de ser um jovem e ali nós temos a nossa igreja ali em Igarapava, ela tem um histórico de passagem de grandes pastores, né? Pastor Antônio Otaviano, que também foi um homem visionário. E aí imagina a minha responsabilidade de agora tentar dar continuidade nesse grande legado. E para contribuir, tem uma história interessante, que até eu comentei com o pastor Valmir, eu acho que é fundamental a gente contar para a gente entender, né? Deus, ele honra as pessoas, mas a honra ela nunca vem sem uma história. O que o pastor Sebastião viveu aqui, o que ele produziu, o que ele realizou, algo fantástico de notoriedade nacional. E por que não dizer até mundial. Mas lá em Igarapava foi um período de muito sofrimento, no sentido de que teve um irmão lá, chamado irmão Orlando, que ele me contou uma história muito interessante. Que certa feita ele chegou num culto e ele olhou para o pastor Sebastião e ele viu que o pastor Sebastião estava como que um cordão amarrado sem uma correia. O cinto. Não tinha um cinto, né? Não tinha uma correia ali, um cinto. E ali ele então perguntou para o pastor, né? O pastor, por que o senhor está sem o cinto? E o pastor Sebastião ficou constrangido, né? Porque na verdade ele não tinha recurso financeiro para comprar um cinto. E aquele irmão, o irmão Orlando, ele me contou isso, foi de primeira mão. Ele disse que no outro dia ele foi lá, comprou um cinto e presenteou o pastor. Então, veja que Deus muitas vezes ele nos prova de diversas maneiras, né? Circunstâncias. Então houve uma trajetória, né? O pastor Sebastião não caiu aqui de paraquedas. Exato, eu acho que isso é importante, porque geralmente quando nós vemos esses grandes homens de Deus que chegaram onde chegaram, aquilo que construíram, pegamos o exemplo aqui de Cuiabá, igreja enorme, né? Igreja com templos Estrutura grande, estrutura muito grande, tanto Cuiabá e também o estado do Mato Grosso. Imagina que esses pastores, nesse caso o pastor Sebastião, já veio de uma estrutura financeira, com todo o suporte lá de trás, mas não sabe de onde saíram, onde esses homens passaram. Exatamente. E isso ensina muito para nós, para a nova geração de obreiros. Exatamente. E as pessoas acabam julgando o momento e não vê a trajetória. E a gente precisa, ao analisar o momento, entender que houve uma trajetória até que chegasse naquele ponto. Até porque a gente está pegando uma estrutura pronta. Exatamente. Uma estrutura pronta. Eu me lembro de uma história que o pastor Sebastião contou certa vez. Ele contou eu não lembro o nome da pessoa, né? Mas de alguém que os dois evangelizavam de bicicleta e tudo mais, e aí lugares bem difíceis, mas aí quando eles paravam para dormir, dormiam um de costas para o outro, sentado, um encostado no outro, para não ter para se porventura a onça viesse, tentar se defender, então dormiam um de costas, encostado no outro, as costas, para poder né, se proteger ali se viesse onça, os perigos. E aí a gente fica pensando, né? Quanta coisa não passou, né? Para poder levar a palavra. O pastor Silas, inclusive, ele contou em uma certa ocasião que quando não tinha comida, a irmã Nilda ajoelhava na porta que ia para a cozinha, que dava para a cozinha,
e ela ficava ajoelhada ali orando, para eles não entrarem na cozinha caçando comida. Uhum. Quando estavam na cozinha caçando comida, porque não tinha. Meu Deus. Então ela ficava ajoelhada, Né? e aí o pastor Silas disse que eles tava fome, mas a mãe tava ali ajoelhada, eles falavam, não dá para ir, né? Aí eles iam brincar e esqueciam. Iam brincar, esquecia e brincava, A fome a passava. fome passava. Então, para a gente ver, né, hoje a gente vive uma época em que a mídia ou pessoas às vezes informadas, ou até líderes gananciosos, né, vivem de explorar a igreja, enriquecer, e aí generaliza, acho que todo mundo é assim, né? Exato. Coloca todo mundo num pacote só, né? Acho que todo mundo é assim. Exatamente. Foi assim. E é por isso, por conta dessa história, que o pastor Sebastião, ele sempre valorizava a história da pessoa e da onde ele vinha. Então, para o pastor Sebastião, e nós temos isso como um grande exemplo, não importava de onde a pessoa viesse, porque quem fazia a obra era Deus e levantava. Eu lembro quando eu fiz o lançamento da minha primeira lição que eu escrevi para a CPAD, que era inclusive sobre a história de Jesus, o tempo de Jesus, e fiz o lançamento no templo sede antigo. Era de uma congregação e fui fazer o lançamento. E lá no lançamento estava o pastor Sebastião, me honrou inclusive com a presença dele. Naquela ocasião, eu me recordo que eu contei um pouco da minha trajetória e falava que vinha inclusive também de uma cidade pequena, a cidade de Ponce Lacerda, e utilizava aquela expressão que acabei usando aqui e dizer, mas Senhor, eu, um jovem inexpressivo lá do interior do estado, lá de Pontes Lacerda, e fiz a pergunta, pode vir alguma coisa boa de Pontes Lacerda? E o pastor Sebastião lá de baixo estava bem do lado, assim, acompanhando tudo, e ele levantou com aquela voz forte dele, sim, meu irmão, pode vir coisa boa de Pontes Lacerda. Porque ele teve essa mesma história, ele conhece a trajetória, o que é realmente sair do anonimato e trilhar realmente um caminho difícil, como foi inclusive passando ali por Garapava, passando pelas outras cidades, chegando aqui em Cuiabá, estado de Mato Grosso, né? Indo para o interior, nós temos aí fotos, o pastor Sebastião fazendo obra missionária, pegando o fusquinha dele, né? Tem o fusquinha dele, temos várias imagens com o carro muitas vezes atolado. Hoje nós temos asfalto no estado todo, mas naquela época, hoje a facilidade é enorme, mas naquela época nós não tínhamos estrutura nenhuma, avenidas e também BRs aí sem nenhum tipo de estrutura. E graças a Deus, mas é o legado que um homem deixou como exemplo para nós. É perfeito. E eu penso que não existe honra sem provações. Então é preciso, porque chegar e não ter história para contar não gera aquele impacto. Exatamente. Então eu acho que esse é o caminho mesmo. E uma responsabilidade para nós, porque se eles fizeram tudo isso sem os recursos, sem todo o aparato que nós temos hoje, a nossa responsabilidade é duplamente maior, porque nós temos muito mais recursos à disposição, estrutura. Então a nossa exigência é 2 vezes maior. Isso é uma coisa interessante, né? O pastor Silas, ele tem um cuidado com essa questão de desperdício. Ele é uma obra missionária. Então eu acho que a história do pastor Silas condicionou a maneira como ele lida com o ministério também, né? Porque eu lembro que uma vez nós fomos cooperar em Tangará, quando ele estava lá, aí foi eu, o pastor Cristiano e o Adilton. O Adilton é um obreiro que nós temos aqui, um jovem obreiro, advogado, foi diaconato agora, fazendo doutorado também. E ele, a gente comeu ali e tal, a gente almoçou na igreja, né? E o Adilton havia colocado um pouco mais de comida. E aí ele ia deixar, ia sobrar. E eu falei, Adilton, você dá um jeito de comer essa comida aí, porque você é um bom professor Silas. Se ele ver que você colocou um monte de comida e deixou, ele vai falar alguma coisa. Porque ele não se vai desperdício, essa coisa, ele fica bravo, não gosta. Porque você falou, olha, gente, tem tanta gente passando fome, tanta gente... Sim. O próprio contexto de vida que ele passou Exatamente. mudou essa questão. Essa responsabilidade, né? Então, assim, hoje ele de profissão, o pastor Silas é engenheiro, né? Trabalhou na usina de Itaipu, por exemplo, mas acho que eram 4 engenheiros, ele me disse. Então, seja uma carreira profissional consolidada, sólida, e saiu para para trabalhar na obra do Senhor, né? Mas não esqueceu essas raízes, esses princípios, isso é importante, né? Muito. E hoje a cidade de Garapava, ela
está muito diferente do que era naquela época, em termos de avanço? Ainda é difícil, economicamente falando, religiosamente A falando? nossa cidade é uma boa cidade hoje, ela evoluiu bastante em termos de renda per capita, bem-estar social, isso melhorou muito. As nossas cidades ali da região são cidades muito boas, muito bem estruturadas. E nós temos ali, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada também, uma estrutura muito boa. Obviamente que a igreja que o pastor Sebastião ela dirigiu, ela passou por diversas reformas, né? Então a estrutura hoje é completamente diferente daquela que naquela ocasião ele teve a oportunidade de dirigir. Mas a nossa cidade é uma cidade muito boa. É uma cidade pequena, mas num eixo, numa região. Primeiro que ali eles chamam aquela região geográfica de artéria do Brasil, porque a Anhanguera, ela é o trajeto que conduz para qualquer lugar do país, especialmente para a rota de caminhões que vai para o norte, nordeste e também para o sul. Então ali é a artéria do Brasil. E Igarapava está bem ali na beira dessa rodovia que é a Anhanguera. Também estamos próximos de grandes cidades. Uberaba está muito próximo, Franca também está muito próximo, Ribeirão Preto. Então o eixo ali evoluiu muito, mas muito. Uma cidade muito abençoada. Pequena cidade, nós estamos ali 26, 28 mil habitantes, mas uma cidade muito bem estruturada, boa saúde, educação boa, muito bom. É como as cidades, de maneira geral, ali do interior do estado de São Paulo, né? Exatamente. Cidades com boas estruturas. Mas, pastor Weder, falando aí das suas obras, né, para nós entrarmos aqui numa reflexão mais sobre a sua produção teológica e também da sua área do ensino, que o senhor é um pregador, ensinador e escritor, tem ministrado e também tem contribuído nessa área. Queremos começar com esse tema aqui desse livro, Anatomia do Pentecostes, uma análise exegética e teológica de Atos 2. Atos 2. Olha que tema fascinante, eu tive o privilégio de fazer o endosso desta obra. Tá aqui, ó. Tá aqui, Joás, viu? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ali aqui, ó. Você estava em dúvida a respeito da obra, já passou. Como eu mencionei na escola do Pinical, se você achar que se o livro é bom ou não, tem um idoso do pastor Valmir, então eu acho que é bom. Pronto. E o que é interessante, que a sua abordagem aqui é do capítulo 2, porque só o capítulo 2 já é uma riqueza, né? Só o capítulo 2 já gera uma análise profunda, principalmente para nós, pentecostais, que encontramos no capítulo 2 um evento paradigmático, não somente da história daquilo que aconteceu, mas que influencia hoje. Mas fale para nós aí a sua abordagem nesse capítulo 2 ou nesse livro. Primeiro começar, anatomia. O que é anatomia, pastor? É interessante que esse livro, por meio desse livro que eu tive o primeiro contato com o pastor Valmir. Foi durante a pandemia. Isso mesmo. Que eu entrei em contato com ele. Ele não me conhecia, eu já o acompanhava, obviamente, mas ele não me conhecia. E aí eu enviei o material para ele, ele fez gentilmente a leitura do material, algumas pontuações que contribuíram muito para melhorar o manuscrito e, inclusive, me aconselhando de diversas maneiras. Aí o nosso primeiro contato foi aí. Inclusive eu recordo agora, a mente vai nos trazendo a recordação, que um dos conselhos que eu dei naquele contexto é: o seu material muito bom, aconselho que amplie. Exatamente. Porque o trabalho era muito bom, o assunto ele precisava ser abordado. E eu acho que na ocasião o senhor já tinha também embrionariamente a ideia do livro do cenáculo. Exato, eu já vinha trabalhando. Exatamente. Que aí o senhor até pontuou na mensagem que o senhor me mandou, dizendo: olha, eu tenho pensado sobre esse assunto, eu acho que deve explorar mais, tal. E aí decidi, então, melhorar o manuscrito e assim foi. Bom, o termo anatomia, ele é um termo médico, né? Usado na biologia, que traz a ideia de uma análise completa. E é o que eu tensionava no livro. E por que só Atos 2? Porque enquanto movimento histórico, nós temos nossas raízes na Topeka, Rua Azusa, também Chicago, né? Tem sido interessante essa redescoberta histórica, né? A gente está conectando aí, percebendo que os historiadores do pentecostalismo têm associado muito essa questão de Chicago. Interessante que há um tempo atrás, nós tivemos a revista falando sobre pentecostalismo, se eu não me engano, foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto alguns anos atrás. E na capa, você tinha o William Seymour, né? Você tinha o William Seymour. Então, aí, por essas questões, a gente acaba associando muito com Azusa. Mas o pentecostalismo brasileiro tem mais a ver com Chicago, né?
de onde o Durham, o William Durham e também o Gunnar Wingre, o Daniel Berg tiveram as suas experiências. Então, enquanto movimento histórico, o movimento pentecostal tem suas raízes lá. Mas enquanto raízes teológicas, nós estamos em Atos 2, em todo o livro de Atos. E essa foi a minha proposta, mostrar que as nossas raízes, a nossa praxis pentecostal, ela tem fundamento bíblico. E é por isso que no livro eu faço essa análise teológica, exegética, mostrando as conexões da nossa prática com aquilo que o texto menciona. Então eu vou fazendo esse contraponto, mostrando esse caminho, né? E aí a gente vai abordando diversos conceitos. Geralmente, quando se fala de Atos capítulo 2, que eu me lembre até esse presente momento, esse é um livro inédito nesse aspecto, no sentido de abordar apenas esse capítulo. Apenas esse capítulo, né? Geralmente você tem comentários, né, que abordam o livro como um todo, mas o capítulo 2, ele, de maneira exclusiva, numa perspectiva pentecostal, se eu me recordo, apenas esse livro. Então, eu tensionava justamente essa perspectiva, mostrar como a nossa praxe pentecostal ela tem fundamento bíblico, teológico, exegético. Porque durante boa parte, né, da nossa história, o pentecostal foi taxado apenas pela questão da experiência, como que quase sem embasamento, né? O pastor Valmir gosta de usar muito aquela expressão, um movimento em busca de teologia. E aí a gente, tentando preencher essa lacuna, escreveu esse livro mostrando que o texto sagrado esclarece muitas coisas, né? E é muito necessário, né? Porque eu também desconheço, pelo menos em língua portuguesa, um livro que trate de Atos 2 especificamente. É claro que existe mais por temas, né? Eu acho que o Zwingli Rodrigues tem um livro sobre línguas lá, né? Glossolalia, exatamente. Mas acho que não é só, trata ali, mas não é só, né? Agora, professor, eu tenho uma dúvida aí, eu acho que o senhor vai me ajudar, eu acho que vai ajudar mais gente também, né? Porque Atos 2, ali diz que falaram em outras línguas, né? Essas línguas que falaram eram idiomas ou eram línguas estranhas que foram interpretadas? Que eu tenho uma dificuldade para entender esse texto, né? E aí, como estou perto de mestres aqui, eu tô perto de 2 pentecostais aqui, eu não sei, rapaz, porque aí alguém fala, mas você não é pentecostal? Brincadeira. Dois estudiosos do pentecostalismo, né? Brincadeiras à parte. Eu tenho algumas dificuldades com esse texto, né? Muitos outros, mas vamos falar desse agora, evidentemente. Ali, estavam todos indo no mesmo lugar, e ele, do céu, um som como de um vento veemente, impetuoso, e viram línguas repartidas como de fogo, e aí começaram a falar em outras línguas, ele dá as línguas ali, mostra os povos que estavam ali, e todos os ouviram falar em suas línguas. Não parece que tá todo mundo falando ali, e quem tá, vamos supor, que falava alemão, tá ouvindo todo mundo falar, todo mundo falando alemão, todo mundo falando inglês, esse tá ouvindo todo mundo falar na língua dele. Ou será que era um grupo, um falava um idioma, o outro grupo outro idioma? Como que era esse negócio? É uma coisa que eu... No livro a gente tem um capítulo que trata sobre isso, que é línguas celestiais ou humanas. Bom, de fato, muitos teólogos do pentecostalismo, inclusive do pentecostalismo clássico, defendem a ideia de que ali foi um milagre duplo. Então, um milagre de fala e também um milagre de audição. Muitos bons teólogos, inclusive, que apresentam argumentos interessantes, argumentos exegéticos. E também nós temos a possibilidade de que ali foi línguas humanas, ininteligíveis para os falantes, mas entendidas pelos nativos, digamos assim, de cada uma daquelas regiões. Interessante que Lucas faz aí uma intertextualidade com Gênesis, né? As nações mencionadas ali. As 14 nações mencionadas ali têm a ver com Babel. Então é uma intertextualidade. Porque a ideia das 14 nações mencionadas ali traz a ideia do mundo conhecido. Portanto, a ideia de Lucas é falar do que aquele evento foi presenciado por uma representatividade, digamos, mundial. Isso é interessante, porque tem tudo a ver com a proposta do Pentecostes. Sim.
Mas eu, particularmente, também tenho dificuldades de enxergar um milagre duplo aí. E aí eu gosto de usar o argumento exegético. A exegese trabalha com o texto. E textualmente falando, você tem a questão do termo que aparece no verso 4, que é glossa, da onde vai vir o termo glossolalia ou glossolalia, como preferir. Só que no versículo mais abaixo, o texto vai usar uma outra expressão, que aí já não é glossa mais. E aí, por essa razão, eu percebo que Lucas ele usa o termo glossa ali como que um termo intercambiável, como sinônimo das línguas do termo dialectos, que são línguas. Em nenhum momento, pelo menos em minha pesquisa, eu percebi no Novo Testamento o termo dialecto sendo usado como referência a línguas ininteligíveis, é sempre como idioma. Então nesse contexto ali, tanto glossa quanto dialecto seria sinônimos. Exato. Me parece que numa leitura natural. Sim, entendi. Porque, veja só, qual é a grande dificuldade minha? Primeiro, esse milagre de audição foi o quê? Deus estava dando um dom de interpretação? O que era isso? Tem que explicar isso aí, né? Tem que explicar isso aí. Segundo ponto, é essa questão exegética, o termo dialecto. Agora, isso é importante a gente frisar essa questão, que isso em nada invalida a prática da glossolalia. Sim. Porque nós temos outros textos para trabalhar isso. Uhum. Inclusive até em Atos. Sim. Ok? E na carta de Paulo aos Coríntios. Então, às vezes alguém pode estar nos ouvindo, então não é línguas estranhas, então, meu Deus, então e a língua estranha? É real, não é? É bíblico, não é? Então, Atos, na minha perspectiva, Atos capítulo 2, no livro eu nem coloco a minha posição. Eu coloco na mesa as duas posições. Sim. Para que o leitor possa entender qual ele acha que tem mais fundamento. Exegético. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive reclamando aí, especialmente dos nossos irmãos reformados, dos pressupostos racionalistas que eles têm quando vão ler determinados textos que mencionam os dons. Mas me parece que a gente incorre nesse mesmo erro quando a gente vê aí um milagre duplo. Parece que a gente já chega com a ideia meio que antecipando ali, com esse pressuposto, e a gente quer meio que encaixar no texto. Sim. Então, na minha perspectiva, e eu estou aberto à discussão, eu não sou dogmático quanto a isso, posso inclusive mudar de opinião, Sim, claro. desde que se me apontar um argumento. Vencido, né? Sim, Perfeita, com né? certeza. Eu acho que o Gutierrez também tem essa mesma visão. O Silas Daniel também, né? Então, ou seja, parece que contemporaneamente, eu acho que está sendo a visão mais aceita, talvez. O que o senhor me diz, professor? Ah, com certeza. Essa é a visão predominante dentro do pentecostalismo clássico, não tenho dúvida disso. Inclusive, pastor, só me permita alertar e acrescentar, eu tive o privilégio de participar de um debate lá no Vejam Só, onde chamaram 2 pentecostais para discutirmos essa questão, se as línguas eram humanas ou celestiais. Éramos 2 teólogos pentecostais, que evidencia justamente essa questão de que existe as duas posições, não é um consenso entre nós. Sim, perfeitamente. E torna a repetir, e isso nós estamos falando de Atos 2. Atos 2. Atos 2. A grande questão é que nós precisamos realmente entender a ocorrência do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos como um momento, primeiro, um momento assim, paradigmático, que é a expressão que nós utilizamos, que vai expressar depois a atuação da igreja nessa dimensão pentecostal, ou seja, é uma nova dimensão, é uma nova era da igreja como cumprimento profético, Sim. inclusive como o próprio Pedro vai explicitar isso. Sim. E esse é um ponto, e para nós, independentemente de qual seja a interpretação, a questão é Deus agindo. E existem questões aqui que é importante, olha, podem existir diversas correntes em relação a essa interpretação, mas independentemente de qual seja ela, uma coisa é certa. Primeiro, ela não parou ali. Exato. Então, nós temos um denominador comum que nos coloca em contrariedade em relação àqueles que são cessacionistas. Sim. Eu acho que esse é um ponto elementar. Exato. Não é isso? Eu concordo plenamente e acrescento o seguinte. A questão do paradigmático, que é uma expressão usada muito pelo Roger Sponsdale, né? Ele que
que acaba meio que introjetando essa nomenclatura teológica. O que é paradigmático ali? É o sinal do falar. Exato. Isso. Agora, se é idiomas, ou como mais à frente é a línguas estranhas, independe, porque pode ocorrer em idiomas hoje ainda. Isso é secundário na questão. Exatamente. O paradigmático é o sinal. Houve línguas ali, independente se é humanas ou línguas espirituais. Que não foram aprendidas naturalmente. Exatamente isso. Então, isso também é um conceito. Qualquer teólogo pentecostal acredita que esse é o sinal, ou um dos, né? Isso. E é interessante também essa questão da visão de que aquilo era algo que atestava a realidade de que agora estava sendo configurada a comunidade profética, que na verdade é o que a gente vive hoje. O que é o pentecostalismo? É o sacerdócio universal de todos os crentes, é também o profetismo universal de todos os crentes e a realeza de todos os crentes, que você citou o Silas Daniel, que ele trabalha no livro dele, né? O sacerdócio universal, a realeza de todos os crentes e também o profetismo de todos os crentes. Exatamente. Então nós somos uma comunidade de profetas, né? Perfeito. Então, o que é importante nós deixarmos bem claro, principalmente para aqueles que nos acompanham, é que essa manifestação das línguas, as línguas desconhecidas, elas então podem ser de um idioma, ou seja, podem ser expressões idiomáticas e que a pessoa não fala e não conhece, e Deus a impulsiona para isso, e é a maior, né, o entendimento é o que acontece no capítulo 2 de Atos. Agora, também pode ser as línguas celestiais, idioma não conhecido. O grande problema é que os cessacionistas falam, mas como é possível, né? Eles querem restringir somente ao capítulo 2, ali de Atos dos Apóstolos, para dizer que só poderia ser expressões idiomáticas. Então, qual que é a diferença, para nós esclarecermos, das expressões idiomáticas para a manifestação de línguas celestiais? Bom, é interessante essa pergunta, né? Porque uma das coisas que eu coloquei aqui no livro é que o falar em línguas não era uma coisa exótica para a igreja primitiva, no sentido de que o que estava acontecendo ali não foi uma coisa assim inesperada, no sentido de que a gente nunca na história imaginou que aconteceria algo semelhante. Por quê? Não era sui generis, né? Exatamente. Porque no Antigo Testamento havia indícios, sinais desse tipo de ocorrência. Inclusive, grandes estudiosos não pentecostais têm trabalhado muito e pesquisado muito essa questão. Inclusive, um professor, um rabino messiânico tem trabalhado muito isso, né, que é o Mateus Zandona, que ele trabalha a tese do falar do profeta como louco, do Antigo Testamento. Por que ele explica isso? Por que o profeta era chamado do Antigo Testamento como louco? E aí ele defende a tese exegeticamente por causa dessa fala inarticulada. Quando o Espírito vinha sobre ele, ele falava essa linguagem inarticulada. Borbulhar. Esse borbulhar que o indivíduo olhava e falava assim, esse cara é loucura. Então não era algo exótico. E não era exótico a ponto de também, na literatura do período interbíblico, mostrar que também havia a crença de uma linguagem, e o Gutierrez acho que trabalha isso num dos seus livros, né? Acho que ele coloca algo semelhante, da literatura do Segundo Templo, mostrar que havia a crença de uma linguagem que, inclusive, me parece o paralelo que Paulo usa quando ele fala a língua dos anjos. O Gordon Fee também defende essa questão, que ele mostra a realidade de que isso era conhecido, inclusive, dentro da literatura do Segundo Templo. Sim. Perfeito. Então, você consegue perceber que ali não era uma coisa... a igreja primitiva não sabia. Me parece que, inclusive, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 13 da língua dos anjos, ele está falando de uma língua celestial, estranha, que não tem nada a ver com o idioma. E o capítulo 14, né, que assim, os nossos irmãos cessacionistas, eles têm muitos problemas exegéticos. É preciso fazer um contorcionismo exegético muito grande para interpretar 1 Coríntios capítulo 14. Mas muito grande. E, inclusive, há um tempo atrás, eu vi um argumento aí de um reverendo presbiteriano, ele é bem radical quanto a isso, e ele usou um argumento lá que parecia, assim, algo muito... E
E assim, o próprio texto, né? Porque quando Paulo diz assim, que aquele que ora em línguas, a sua mente, ela está infrutífera, mas o seu espírito... Como é que você explica isso? Se isso é um idioma. Exatamente. Exato. E esse é um ponto, eu já ouvi críticos do pentecostalismo dizer o seguinte, mas como é possível um pentecostal, nós ouvirmos esses pentecostais manifestando e muitas vezes essas línguas celestiais elas serem muito parecidas? Essa é uma crítica. Sim. Será que não existiria um tipo de cópia que as pessoas acabam colocando em prática, ou seja, ouve e acaba repetindo? Vamos lá. Primeiro que o falso não anula aquilo que é legítimo. Partimos desse princípio. E o princípio é nós olharmos para as Escrituras. Se as Escrituras dizem que isso aconteceu e que pode acontecer, então nós estamos apegados nisso. E ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que existem duas manifestações dessas línguas desconhecidas. Elas podem ter uma finalidade de uma mensagem, ou seja, quando Deus realmente ele usa aquela pessoa em uma língua desconhecida e que com a interpretação vai ter uma finalidade profética, é uma mensagem. Mas em outras ocasiões, o falar em línguas é um ato de adoração. Exato. Um ato de devoção. Então a pessoa está ali expressando um glória a Deus, um aleluia, eu te exalto. Ninguém questiona, por exemplo, se chegar em uma igreja, uma pessoa está lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e o outro ao lado está glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Por quê? Porque é uma expressão conhecida e a pessoa está repetindo isso. E por que nós questionamos mensagens ou falas que são parecidas que você está repetindo? Porque naquele caso ali, eu preciso ficar claro que não é uma mensagem, é um ato de adoração a Deus. Adoração. Assim como ninguém vai questionar outras manifestações que vêm da alma da pessoa ou são manifestações de alegria, a pessoa chega no estádio, tem grito de guerra, urra, está todo mundo gritando a mesma coisa, não é mesmo, né? Ou alguma coisa dessa natureza. Mas chega na igreja, a pessoa está expressando a sua gratidão a Deus, está adorando a Deus com a expressão que é repetida mesmo, e porque isso é natural. Sim. Exato. E é interessante também que nós temos... A gente não precisa desse apoio, mas esse apoio é interessante porque ele é além bíblico, né? Nós temos diversos pesquisadores que trabalharam a questão da pesquisa das línguas estranhas no aspecto linguístico. Eu escrevi um livro chamado O que você precisa saber sobre o Espírito Santo. Eu até estava tentando pegar aqui a página para me mencionar. Mas nós temos diversos estudiosos que demonstram que o falar em línguas, ele é uma estrutura linguística. Ele tem uma estrutura linguística. Então isso é muito interessante, porque atesta que, de fato, embora seja uma linguagem humanamente inarticulada, é aquilo que diz o Robert Menzies no seu livro Glossolalia, lançado pela editora Carisma. Vamos fazer aqui uma propaganda gratuita. O que ele chama lá? Ele chama de idioleto. E o que é o idioleto? É uma ideia de um idioma falado por uma pequena parcela, um pequeno grupo. Porque realmente você tem ali uma estrutura linguística. Sim. Então a questão do parecido, quando a gente está conversando aqui em português, existem termos que você vai falar, que é a língua, pertence à língua, a estrutura linguística. Então isso em nada desabona o fato. A verdade, me permita aqui, os nossos irmãos cessacionistas, e eu gosto de colocar essa expressão antes, né? Irmãos cessacionistas, são irmãos. O cessacionismo, ele não tem base exegética. Ele é uma maneira de interpretar as escrituras e é uma maneira mais teológica do que propriamente exegética. E aí, se a gente fizer uma retrospectiva para cavar, né, as raízes do cessacionismo, a gente vai voltar. E é interessante a gente fazer essa retrospectiva. Por que existe essa visão? O cessacionismo, segundo alguns estudiosos, ele tem suas raízes embrionárias com os saduceus, que já tinham uma visão, devido ao que tinha acontecido já na época dos Macabeus, né? Da revolta dos Macabeus, desenvolveu-se uma visão antissobrenatural sobre algumas coisas.
Inclusive os evangelhos relatam isso. Perceba que os saduceus eles são de uma ala mais conservadora no sentido de não enfatizar o sobrenatural. Aí isso vai evoluindo à medida em que os anos... Aí você tem a questão de Agostinho, que no início ele, como combate, né, ao montanismo, eles abatem firmemente, e aí se desenvolve, aperfeiçoa ainda mais essa questão antissobrenatural. No final da vida, o Agostinho arrepende disso, mas o estrago já tinha sido feito, principalmente por quem ele era e o que ele representava na teologia, enquanto bispo de Hipona. Aí os anos avançam, aí você chega na época do iluminismo, aonde o liberalismo teológico, numa perspectiva completamente racionalista, cultiva essa ideia. E aí o principal proponente, que talvez seja o pai do cessacionismo moderno, que foi o B.B. Warfield. O que ele faz? Por incrível que pareça, veja como que o negócio é coisa de maluco. O que ele faz? O Warfield ele foi um dos que mais combateram o liberalismo teológico. Principalmente no que diz respeito à inspiração das escrituras, que os seminários estavam tomados, as faculdades teológicas estavam tomadas e o liberalismo destruindo, inclusive, a autoridade das escrituras. E ele combateu veementemente isso. E aí ele justamente usa o pressuposto racionalista do liberalismo teológico para criar essa perspectiva, essa ideia moderna. Pressuposto, né? Ele usa o mesmo pressuposto que ele combatia. E isso é uma coisa interessante, né? Porque essa característica moderna de que só é aceitável ou só é verdadeiro aquilo que está no domínio da razão é uma questão muito complicada, porque parece que você cria uma dicotomia falsa, né? Se não está no âmbito da razão, é irracional. Então tudo que é irracional já é ruim, né? E quando você vê Paulo falando sobre cânticos espirituais, que alguns entendem que é cantar em línguas estranhas, né? Ou orar, Paulo fala sobre orar, né? Línguas estranhas ali, que é a ideia de que o meu espírito ora bem, porém o meu entendimento fica sem fruto, só que Paulo não fala, então não ora mais assim, não, ele está dizendo, não, tem um equilíbrio. Sim. Né, para que você seja edificado completamente, o entendimento e o espírito. Então Paulo, o espírito é edificado com esse tipo de oração ou cânticos espirituais, mas o entendimento também. E esse tipo de cântico e oração é uma coisa que está para além do âmbito da razão no entendimento, porque Paulo fala, ó, o entendimento que é sem fruto é uma coisa que vamos dizer assim, tinha um amigo meu que gostava de usar a expressão suprarracional. Não é que não é irracional, mas é uma coisa que a razão é limitada para compreender, para alcançar, né? Perfeito. Eu utilizo essa expressão também no Cosmovisão Pentecostal, e essa afirmativa do pastor Éder é tão crucial para nós, para lembrarmos que nós estamos realmente apegados ao texto bíblico. E o apóstolo Paulo, depois que ele fala sobre o cuidado, sobre a ordem do culto, ele fala, olha, tem uma coisa, irmãos, não proibais de falar em línguas. E tem alguma dúvida sobre essa afirmação? É difícil, né? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Você pode fazer qualquer análise e falar, olha, realmente nós vamos organizar o culto, vai ter ordem com relação à profecia, em relação aos vínculos, mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, não proíba de falar em línguas. Então ele está ressalvando, falou, olha, o mais importante aí é deixar que o Espírito haja no meio da igreja. E o próprio apóstolo Paulo é uma figura extremamente carismática, né? No sentido de dotado de dons. Ele chega a dizer, eu falo mais línguas do que todos vós. Exatamente. E é interessante como a gente fala muito pouco desse aspecto de Paulo, né? Sim. A gente fala o Paulo teólogo, Uhum. Paulo o sistematizador das doutrinas, Mas o Paulo e o Paulo místico, né? O Paulo carismático. Uhum. A gente enfatiza muito pouco, né? É isso mesmo. Paulo o inteligente, Paulo o intelectual. Mas e o Paulo cheio de experiências com Deus, cheios de experiências com o Espírito Santo? E isso é muito interessante, porque o maior aliado nosso não foi o pastor Antônio Gilberto, embora tenha contribuído muito. Não foram os demais teólogos da nossa tradição que produziram Stanley Horton,
é o próprio apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso: não proibais falar em línguas, falo mais língua do que todos vós. Um homem que abundava. Perceba que na Bíblia, o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, é mencionado por Lucas sempre abundando nos dons espirituais. Exato. É claro que nós, como pentecostais, e nós, como ensinadores, pregadores, nós sempre reiteramos que o pentecostal ele busca um equilíbrio dos dons espirituais com o fruto do Espírito. Sim. Então, nós defendemos isso, nós pregamos sobre isso. Claro. Geralmente nós ouvimos assim, não, mas a manifestação verdadeiramente espiritual somente por meio do fruto. Não é assim. Nós defendemos os dons espirituais, porque é na Bíblia. Nós temos dons espirituais e temos fruto do Espírito. E uma coisa não anula a outra. Exatamente. Uma coisa não anula a outra. Perfeito. Então, de fato, quando nós percebermos que uma pessoa valoriza em demasia o falar em línguas em detrimento do amor, da bondade, do gozo, ou seja, da alegria verdadeira, realmente há uma descompensação, está faltando equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa ela busca tão somente o fruto do Espírito, que é bom por natureza, mas não manifesta ou não está em busca dos dons espirituais que estão disponíveis à igreja para ela exercer a sua missão na terra, também está faltando alguma coisa. Então, é esse equilíbrio que muitas vezes alguém que é cessacionista, ele chega a pensar que quem defende o falar em línguas está desprezando os dons, o fruto do Espírito, que não é isso. E graças a Deus você percebe que, além do argumento histórico, que nós temos grande pesquisa, né, sobre isso, 2000 anos de cristianismo carismático, que fez uma extensa pesquisa sobre a abundância dos dons ao longo da história, que muitas vezes teólogos cessacionistas intencionalmente quiseram ocultar. Isso é um ponto interessante para a gente enfatizar. Houve uma ocultação de fontes para tentar apoiar um argumento. Além do argumento exegético, você tem também o argumento de autoridade, né? Sim. Porque, assim, como diz um certo teólogo aí, o que parece cessar é o cessacionismo. Porque os grandes biblicistas e teólogos do mundo hoje, eles são continuistas. E é um avanço na teologia bíblica, né? Eu tenho comentado com os alunos, inclusive, na faculdade, que hoje, quando você analisa uma série de pautas que os tradicionais ali defendiam, está começando a entrar em declínio. Aquele próprio aliancismo radical tá começando a ser questionado. Hoje você tem, por exemplo, o Peter Gentry, né, defendendo aí um aliancismo progressivo, e progressivo não tem nada a ver com esquerda, tá, irmãos? Então, ele está defendendo, ou seja, que já é uma visão da teologia bíblica. Ele já está olhando e está falando, não, calma. A igreja não substitui Israel. Não é assim. Então, ou seja, ele tá vendo que, biblicamente falando, fica difícil você fazer algumas afirmações, e muitos hoje dizendo, eu não sou sensacionista. Pega até mal em alguns círculos agora dizer que é sensacionista, né? Então, alguns estudiosos mais da teologia bíblica tá vendo que não dá mais para você. Aí eles começam a usar, eu sou continuista, ou eu sou. Aí começa porque ele não quer mais se identificar com aquela. Será que vão criar agora um pós-cessacionismo? Será que vai surgir? Pois exatamente. A nova perspectiva. NPP, né? A nova perspectiva do Pentecostes. Tem sobre Paulo, vai ter a pós-perspectiva paulina. E assim, definitivamente, né, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 ali, Paulo linka os dons a uma questão escatológica. Né? Os dons vão durar até quando? Até a manifestação do dia de Cristo. Então, não tem argumento que está escrito lá. Vocês têm dons e isso vai continuar até o dia de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Aí, então. E, pastor Weder, o que o senhor destaca também ainda no capítulo 2 aí, que o senhor achou interessante nessa pesquisa ao abordar esse livro ali? Nós temos então a manifestação por si, nós temos a explicação de Pedro, que já é uma pregação e já é um ensino. O que o senhor destaca? Eu destacaria, na verdade, algumas coisas. Dentre elas, o fato de que no capítulo 2 nós temos Lucas propositalmente mostrando que o Pentecostes quebrou um preconceito. Quando há uma fala ali, né? Que esse pessoal não são todos os galileus que estão falando essas palavras?
Porque havia, né, e aí eu faço uma investigação histórica nesse aspecto, mediante o contexto histórico-cultural, enfatizando que havia um preconceito contra os galileus. E que o Pentecostes quebrou esse preconceito. E perceba que isso continua ocorrendo na história do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele é um movimento de quebra de preconceitos. Isso aconteceu em Azusa, onde negros e brancos, num período intenso de segregação, congregavam, cultuavam juntos, inclusive na administração da igreja. E, inclusive, uma quebra de preconceitos até de gênero, onde homens e mulheres começaram a se destacar e a serem úteis nos seus dons. Então, essa é uma característica do pentecostalismo. No pentecostalismo, a gente poderia citar aqui que no início aqui no nosso país foi um movimento que tremendamente agiu na periferia, quebrando esse preconceito, né, dos rejeitados, dos periféricos serem tremendamente usados por Deus e serem alçados à posição de destaque. Que, sim, se fossem outras tradições, dificilmente isso ocorreria. Porque era iletrado, porque não tinha um estudo suficiente. Mas, pela capacidade do Espírito, pela experiência pentecostal, essas pessoas desenvolveram grandes trabalhos no reino de Deus. Então, essa quebra de preconceito, né? Inclusive também de gênero. No pentecostalismo, inclusive no brasileiro, a mulher ela tem muita proeminência. Uma intensa atividade no serviço cristão. Quantas irmãs, né, como missionárias, professores de escola dominical. Perceba o caso da Frida Wingren, né? Aqueles que leram a biografia da Frida Wingren ficam admirados de como aquela mulher foi tremendamente usada, inclusive no labor teológico, de produzir revistas de escola dominical, de produzir coisas de alto nível. Então, o pentecostalismo, e essa é uma marca do texto, e no livro eu trabalho com bastante profundidade essa questão dessa quebra de preconceito. Muito bom. E o último ponto que eu destacaria é que no capítulo 2 eu coloco, a partir do versículo 42 ali, os reflexos do Pentecostes. Porque o Pentecostes ele produz na igreja primitiva e também na igreja contemporânea reflexos. E o texto menciona lá que propositalmente, na verdade, dentro da narrativa de Atos, tudo que Lucas menciona a partir de Atos 2 é como se fosse um reflexo desse enchimento do Espírito na vida da igreja primitiva. Então há reflexos do Pentecostes. Quando o Pentecostes ocorre, ele vai deixar marcas profundas que não apenas o sinal do falar em línguas, mas marcas profundas inclusive na comunidade de fé. E aí eu procuro trabalhar esses reflexos, né? A comunhão, a questão da comunhão, o estreitamento dos laços, o discipulado. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então há também o aspecto doutrinário. Então pentecostalismo é algo que produz reflexos e reflexos profundos na igreja. Perfeito. E eu acho esse destaque que você faz em relação à quebra dos preconceitos, a própria discriminação que era comum ali, quando você cita isso, salvo engano, eu faço uma citação desse trecho seu lá no meu livro A Mente Carismática, que é exatamente a forma como eu compreendo. Porque o pentecostalismo, eu tenho dito, o pentecostalismo não é uma parte da igreja. É a igreja sendo igreja na sociedade. Exato. É por isso que eu gosto muito da expressão pentecostalidade como sendo uma característica de todo crente. Ou seja, todo crente precisa ser pentecostal na medida em que acredita nos dons espirituais que o Espírito Santo está atuando no mundo por meio da igreja e por meio dos crentes. E essa força social pentecostal, ela é realmente maravilhosa. Maravilhoso. Porque ela se expressa ali em Atos dos Apóstolos, e eu defendo isso, porque você tem realmente uma continuidade da igreja saindo do cenáculo e tomando as ruas e as cidades, e nós vemos as expressões realmente por meio da quebra dos preconceitos, né, sociais, étnicos, como você bem destacou. Veja o caso ali de Samaria. O que muda toda a perspectiva ali é quando Felipe vai lá para pregar o evangelho, cheio do poder de Deus, falou, não, nós vamos acabar com isso. Exatamente. Eu preciso ir lá. Então, olha a barreira que existia ali. Veja o caso do próprio Pedro, quando vai lá na casa de Cornélio. Capítulo 10. Capítulo 10. Então, o poder do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito
nessa dimensão pentecostal envolve não somente ser cheio para usar dos dons numa dimensão individual e intra-eclesiástica, mas também para a sociedade, que é realmente a defesa, vai quebrar esses preconceitos, ajudar do ponto de vista social. Veja o trabalho social que a igreja fez ali, e é uma igreja pentecostal, e o pentecostalismo moderno expressa isso hoje. Veja as igrejas pentecostais como ajudam, né? São chamadas de famílias estendidas. Existem muitos trabalhos que falam que as igrejas pentecostais são famílias estendidas, ou seja, é a força do Pentecostes na sociedade. Exatamente. E muitas vezes entrando em contextos que as próprias autoridades não conseguem. E há um poder de transformação incrível. É um detalhe interessante, né? O texto de Joel. Falando aqui na visão bem contemporânea, porque hoje a sociologia tem classificações para falar das discriminações, os preconceitos. Sim. E aí você tem, né, o etarismo, quando você tem um preconceito com uma pessoa de uma idade mais avançada. Então você tem o etarismo. Aí você tem, né, o sexismo ali, as pautas de gênero, né, quando envolve homem e mulher, quando você tem discriminação, se é homem, se é mulher, envolve questões de sexo, então sexismo, questões de gênero. Você tem também, né, a desigualdade social em relações, né, de opressão. Por exemplo, Bourdieu trata disso, quando você tem os oprimidos, opressores, que é uma visão marxista, né, a burguesia, o proletariado, o rico, o pobre. Mas quando você vai para o texto de Joel... Vossos filhos, vossas filhas, exatamente. servas. Vossos filhos, vossas filhas. Ou seja, aqui você não tem sexismo, questões de gênero. O espírito não está. O Anthony Paulo chama isso aí de democratização do espírito, que é uma expressão que eu também uso aqui, né? O Espírito Santo vai ser derramado. Exatamente. Não interessa. Não tem mais barreira nenhuma. Quando você entrou aqui na igreja, você chegou aqui, não interessa se você lá fora é senhor ou servo, ou seja, se você é o prefeito, o presidente da república, o rico ou pobre, não interessa. William Seymour, por exemplo, no contexto da Rua Azusa, né? Era um contexto que nos Estados Unidos, um apartheid, segregação muito forte entre o sul e o norte dos Estados Unidos, que inclusive a própria guerra de secessão dos Estados Unidos vai ser exatamente por isso. Por essa causa. Né, por essa causa. E quando você chega ali, você tem brancos, negros. William Seymour era um negro, cego de um olho. Exatamente, caolho. Ou seja, semi-analfabeto, recém-nascidinho. Não. Que para estudar com Charles Parham, tinha que... O pastor Ezequiel Soares cita isso no seu livro, né, Pentecostalismo Brasileiro, que ele cita essa questão histórica, né? Para estudar na escola de Charles Parham, ele teve que ficar lá na porta, né? Ele não podia orar com os alunos antes de começar a aula e nem na hora de terminar a aula. Que coisa incrível. Aí Deus olha, enche esse cara do Espírito e faz de Azusa um centro emissor. Agora, o que é interessante? A gente está falando dos pontos positivos do pentecostalismo. No livro que você precisa saber sobre o Espírito Santo, eu coloquei um capítulo chamado Perigos Pentecostais. Eu penso o seguinte: uma igreja, um movimento que já tem mais de 100 anos, ele precisa caminhar em maturidade. E uma das coisas que faz parte dessa maturidade é a autocrítica. Sim, exato. Então a gente precisa ter autocrítica. E existem alguns perigos que não são particulares nossos. Eles também aparecem em outras tradições, mas se proliferam muito mais entre nós, que são perigos pentecostais, que ameaçam a saúde daquilo que nós estamos vivendo. Então é importante a gente frisar, porque senão fica pensando, poxa, eles só falam dos aspectos positivos, né? Mas e os equívocos que tem? Então a gente precisa ter essa autocrítica também. A gente enfatiza os aspectos bons sem negligenciar que o nosso movimento precisa ser preservado com saúde, e para isso a gente precisa tomar cuidado com certos perigos que rondam os nossos arraiais. Essa autorreflexão é sempre necessária. Inclusive, eu também destaco esse ponto na mente carismática para dizer que quando nós falamos dos aspectos positivos é que se você coloca em prática as características do verdadeiro pentecostalismo, a igreja vai ser abençoada e também a sociedade será abençoada. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos na história muitos desvios, ou seja, equívocos. O próprio exemplo aí do William Seymour, que realmente dentro da igreja ele foi deixado de fora e não podia entrar. Então, realmente, ou seja, mas era decorrente
do pentecostalismo em si, não. Era uma visão social, que é aquilo que você mencionou na escola dominical hoje. Na verdade, era uma influência cultural naquele contexto que estava influenciando a igreja. Exatamente. Isso é importante entender, né? Professor Valmir, eu acho que nosso tempo tá... Pois é, né? Acho que correu rápido. Olha, meu Deus do céu. Meio-dia já. A gente não for lá, o chefe vai deserdar nós, hein? Precisamos levar o pastor Éder também para almoçar. Para almoçar, exatamente. Eu quero deixar registrado aqui a minha alegria poder participar com vocês, dois grandes nomes aí do pentecostalismo. O pastor Valmir sabe muito bem, eu sempre deixo isso muito claro, que ele era uma referência, né? No Brasil e fora do Brasil. Então, tem trabalhado muito nessa área do pentecostalismo, e não é uma área que eu particularmente tenho... não sou pesquisador dessa área, né? Na sua ênfase de estudo. Isso, exatamente. Mas eu tento linkar um pouco a minha área com isso em alguma medida vocês são referência. Dá para estudar tudo, né? Não dá, exatamente. Dá para estudar tudo. Mas o Jonas é muito humilde, né? Daquilo que pouco ele estuda, ele sabe muito. Obrigado, isso aqui. Então eu fico muito honrado poder estar aqui com vocês, é uma alegria, né? E, professor Éder, fique à vontade, faça seus Bom, eu quero agradecer. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar aqui com os irmãos e de tentar expor o pouco que a gente sabe. Agradecer especialmente ao pastor Valmir, porque a gente que está começando, iniciando, né, na trajetória ministerial, é sempre muito importante quando alguém que a gente tem como referência apoia, ajuda. Sim. Isso faz toda a diferença. E o pastor Valmir sempre foi muito gentil, mesmo sem me conhecer, mesmo vindo lá de Igarapava. Pode vir coisa boa de Igarapava. Ele me atendeu gentilmente. Na época, isso foi acho que 2020, pastor, 2021, alguma coisa. Sim. Ele gentilmente me respondeu, tirou tempo para me instruir. Então eu quero aqui publicamente agradecer, pastor Valmir. E eu sei que isso não é uma particularidade comigo, mas é um aspecto do caráter que Deus tem lhe dado, que é poder ajudar outras pessoas. Então quero aqui agradecer também o espaço cedido. Deus possa continuar abençoando esse trabalho, tanto aí o Cenáculo do Saber, que a gente também acompanha, os trabalhos também do pastor Valmir, sempre bebendo nas suas literaturas que ele produz, e também a FEIX, ao pastor Silas, que Deus continue abençoando. Só me permita falar do livro, né? Aqueles que quiserem adquirir, Descortinando a Cultura do Messias. Esse é um livro diferente, né, do que a gente está acostumado. A gente vai ter que fazer um outro podcast, uma outra ocasião para falar sobre isso. Né? Exatamente. Mas esse é um livro que trabalha o contexto histórico-cultural dos evangelhos. E é um livro interessante que propõe ser uma obra introdutória que vai auxiliar, tem muitos insights aqui interessantes que ajudam a clarear a compreensão dos textos dos evangelhos. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado. Então queremos mais uma vez, pastor Éder, agradecer pela sua presença aqui esses dias em Cuiabá, calorosa e calorenta Cuiabá, atendendo ao convite da nossa faculdade, também ministrando ali na nossa igreja. Então, em nome do Conselho de Educação e Cultura e também do Ministério, agradecer a sua presença aqui e também, mais uma vez, recomendar os dois livros e também, lembrando que tivemos a oportunidade de falar Descortinando a Cultura do Messias. Eu tive o privilégio de fazer o prefácio. Você fez um prefácio desse aqui, né? Então, o livro ficou muito legal, Os Bastidores Histórico-Culturais dos Evangelhos. Enquanto ele não volta para nós fazermos um podcast ao vivo, o nosso espectador pode acessar lá o Academia Teológica e lá nós temos um bate-papo sobre essa temática aqui, que foi um bate-papo bem interessante, muito rico também. Na verdade, você participou, João. Opa, pastor Eduardo. Isso, foi o pastor Eduardo. Mas aí não pude. Pastor Eduardo. Pastor Eduardo. Também. Exato. Tive o privilégio de ir. Pastor Eduardo. Mas queria dizer, pastor Éder, que ficamos felizes também com a sua trajetória como ministrante, como ensinador, como autor de diversas obras, e realmente nós louvamos a Deus por aquilo que ele tem feito, de uma nova geração que honra gerações passadas e prossegue aí levando o bastão da boa teologia e, sobretudo, da teologia pentecostal. Então, queremos louvar a Deus pela sua vida e nós vamos ficando por aqui, Jonas, né? Agradecidos, né, por esse momento. Eu também quero aqui agradecer ao pastor Éder, ao pastor Valmir, são referências. Eu fico feliz, o pastor Valmir, eu sempre falo, o pastor Valmir foi meu professor na faculdade, né?
Não é que ele é velho, é que ele já é muito experiente na área Eu docente. comecei muito Ele novo. começou muito novo, entendeu? Ele começou muito novo, eu comecei a estudar tarde também. Brincadeiras à parte. Isso, e só não fala qual que é o curso, porque daí Não, não pode falar, senão. Mas é uma alegria, né, poder participar aqui. Eu sou muito agradecido a Deus porque eu hoje tenho a oportunidade de dividir espaço com os meus professores e pessoas que foram inspiração para mim. Então eu lembro que eu via eles falando, dando palestras ali, né, eu ficava maravilhado com tudo aquilo. E hoje eu posso estar dividindo espaço, tenho amizade com eles, isso para minha alegria. Você que não assistiu ainda a entrevista, o bate-papo com o professor Éder sobre o Descortinando a Cultura do Messias, pode acessar lá. Vamos ver se depois. Vai estar linkado. Isso, perfeito. O David vai colocar ali, deixar o link ali para você. Ser o card. card. Perfeito, vai aparecer no card aí, fica fácil. E eu quero ver, inclusive, se é possível, David, depois, David e Javes, colocar a foto do pastor Sebastião, que eu tirei lá. Eu tirei a foto do pastor Sebastião no dia que eu fui lá da placa. o Jonas esteve lá, né, Jonas? Esteve lá mesmo. Exatamente. O pastor Jonas esteve lá conosco, cooperando em Igarapava, foi uma benção, inclusive. A verdade, quem acompanha a teologia sabe, o Jonas, guardem esse nome porque o Jonas vai muito longe. Não é para sua vaidade, não, mas é para testificar que aquilo que Deus tem lhe confiado é algo grande. Amém, glória a Deus. Então, vamos tentar pôr a foto aí do pastor Sebastião, né, para vocês verem. Siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. E até uma próxima ocasião para nós estarmos juntos.